Bom dia, povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho falar sobre o tecido do cumprimento das jornadas e do narrar do tecido sagrado, a pele dos corpos imortais. Há na alta cultura o registro literário de seres artísticos ou históricos que cumpriram um papel na leda dos arquétipos ou das possibilidades na linha temporal. Os heróis literários como Arthur, como os Três Mosqueteiros, como personagens que cativam o imaginário da população que busca material intelectual para se inspirar. Esses personagens estão ancorados nas atitudes reais, nas energias da expectativa do imaginário coletivo. Os chamados artistas criam suas obras baseados no mundo imaginário que orbita planos oníricos, os quais atinge aqueles do narrar característico em sua psicologia bem ancorada. É referido na Escritura Sagrada seres com jornadas míticas, como a figura do centauro, narrado em Isaías, como aquele que provém inspiração da mais alta poesia para a autoria de obras, autoalimento cultural. O hino desta cidade narra um Ofanum caracterizado no onírico de cada um, no imaginário. A chamada cidade que inspirou Da Vinci na obra de Mona Lisa, entre outras, está também conectada à alta cultura no que se refere ao cumprimento e previsão de profecias, como Nostradamus e suas centúrias. O chamado rei de Algomós está inerente, pois mesmo as inspirações artísticas estão ancoradas no onírico da terra, o mundo imaginário. Nostradamus, cidadão ítalo, em suas características, fórmulas de atingir o estado de onisciência, visualiza e cria previsões em consonância com os artistas que criam pinturas
que inspiram o cumprimento de profecias e destinos. A chamada cavalaria prevista nos Salmos de início 7. A chamada Keila de Juízes 6, um pouco antes. Os chamados príncipes, narrados na obra do Borgia. Criaturas que habitavam planos cósmicos e vieram à Terra cumprir uma narrativa temporal. Trouxeram o seu couro sagrado, a sua jornada e suas atitudes. O seu grau de dignidade faz com que se cumpra a profecia de Juízes 6, onde Keila, na figura da noiva e filha do Criador, diz: eu mesma cantarei a ele. E o que ela canta é: seus olhos são como a esfera armilar. A esfera armilar, na figura dos exploradores portugueses, que portavam uma missão dos Templários ou Ordem de Cristo, era de criar o mundo como conhecido no mar do desconhecimento, a selva na qual Tavares Lobo brane o seu machado, como nos Salmos de início 7, o chamado Sul. Os portugueses só tinham direito a uma parte do território, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, mas com o empreendimento dos dignos bandeirantes da coroa portuguesa e suas esferas armilares pessoais, foi que conquistou-se os territórios hoje conhecidos e defendidos pelo Exército Brasileiro, ancestralmente na figura de José Bonifácio, o patriarca da independência. Há a lenda da herança de território, narrada por mim mesmo no livro disponível na biblioteca, que diz que há um decreto cósmico de acordo com a jornada do merecimento. O próprio exército é guardião de tesouros históricos da época da Fenícia, colônia da Líbia, o chamado Baxém, nossa nação conhecida no exterior. Há mais de 3.000 anos, para que tenhamos acesso ao tesouro e haja o ancoramento das energias do Real Brasil como terra sagrada, guardião da arca e da promessa do paraíso, é preciso a dignidade e o cumprimento de requisitos cósmicos de qualidade de vida e mantenimento de segurança e dignidade dos cidadãos. A chamada queima da Biblioteca Nacional foi um acidente trágico, porém se assemelha a isso o ocultamento de tesouros sagrados da época de Abapai, ou ainda dos Zifeus. Zifeus, guardiões da estrutura sagrada da terra, de ancoramento energético, e tesouros referidos como Rabá no livro de Samuel são
aqueles que habitam as regiões de Carmelo, na figura do mel, Iracema, América, mel. É um jogo de palavras de povos bondosos em correlação de troca de confiança e retribuição que gera o verdadeiro paraíso na terra. As duas colunas do templo. A chamada cavalaria de combate da filha do Senhor é o que cria a mãe gentil do hino nacional, a qual, na figura de noiva, resulta na conquista do Arco do Triunfo. A narrativa do velar pelo tecido sagrado, cultural e físico, na figura de tesouros nacionais, história de heróis nacionais, filósofos, atores na linha temporal, a fim de proteger a energia do caráter nacional numa verdadeira guerra fria. Estamos como um corpo ameaçado por uma doença, na figura da nação mais poderosa do país, muito próxima de nossas fronteiras. Nosso sangue, o sistema imune, tem uma partícula na figura, se não me engano, da gameta, que eleva o traço mais protetor no momento de maior necessidade. É uma característica muito observada na biologia. Por ironia do destino, o Éden pode vir numa ameaça que traz à tona os heróis mais atuantes no cenário cósmico. Somos consciências cabeças que vieram à Terra numa narrativa temporal desafiadora, que cobra de nós atuação temporal e estressante no momento chave de teste de nossas habilidades. O chamado Juízes 6, um pouco antes, texto, refere uma verdadeira inspiração onírica de alto nível, devida à missão dos personagens ali citados. Refere-se uma subida ao monte em equipe e o verdadeiro cumprir da profecia máxima, a narrativa do noivado do Senhor, o cumprimento da era. O chamado Deus ancestral do Éden, relacionado aos celtas, devido à sua existência antes mesmo que haja dia, ou seja, como referido no Gênesis, o dia só passou a existir após o terceiro ciclo, como narra Ambrósio, o nascimento do sol. Tudo foi antes planejado num desenho, como narra o Salmo 8, dos dedos do Senhor. Os vaus, como narra o próprio versículo Juízes 6, dos arcos morais, os desafios individuais de cada um.
as narrativas líricas e literais da vida individual. Eles perguntam entre si, os anjos, quem teria desenhado o destino de tal forma. As consciências compartilham do território mesmo e de desafios comuns. O chamado cumprimento das profecias se dá na união das consciências que primeiro entraram em acordo para vir à Terra em jornada comum, no cumprimento de uma missão de chamamento pessoal em cada região do cosmos, de acordo com seu caráter, medalhas e traço da fisionomia específico. A constante visualização e negação de momentos de erro do caráter e da conduta moral sem arrependimento é um erro o qual muitos estão dando a face, a tapa, a todo momento, negando que estão aqui numa missão cósmica de cumprimento de suas consciências. Estão perdendo seus traços divinos das suas constelações de origem. A narrativa dos anos 90, na figura do filme The Good Father, é a de uma consciência que vem provida de suas setas na aljava, os seus guerreiros em comum, o seu povo, herança do Senhor, como narrado no Salmo de início 7, se não me engano 76, o povo de sua herança, a sua destra. Por ironia, as consciências da aurora. Há o desafio constante do mantenimento da fórmula de vê-lo, o velar pelo tecido narrativo. A chamada sincronia de raciocínio, a cadência na evolução narrativa e no ancoramento energético. Estamos diante de acontecimentos naturais que estão relacionados aos querubins. As pinturas, iniciando por Coldray Beating, o pintor que narra um pastor junto a um cão, na figura de dente, o canino, o chamado relacionamento de Vênus e Marte, a guerra pelo tecido sagrado, o novo pão e o vinho, o corpo sem corrupção, a chamada pintura cavalaria, na figura de o selo, referida também em Stone francesa, relacionado à Gália,
uma tenda lagar da jornada de consciências que culmina na cavalaria vencedora no combate pelo paraíso. Estamos trocando a jornada que levará ao triunfo pelo mero entretenimento. É preciso buscar a fonte da cavalaria pessoal em incursões de escoteirismo, camping e jornadas de arcos morais do convívio social. Como dizia o Olavo, se referindo a outro filósofo, a sabedoria se compõe no isolamento e o caráter no convívio. O chamado altar de Deus, a terra, ou campo de Abba Pai, para que as consciências consigam as suas chaves de evolução, é o local onde estamos, o verdadeiro Éden, onde desembarcou Josué na arca narrada no Êxodo. O Monte Fumegante, por ironia, é uma referência aos diversos tempos. O chamado Hefestos, que fabrica ferramentas de experiência, é o autor da arca. Na figura dos guardiões, na fórmula de estrelas fixas, temos Órion ao lado de Sírius, na figura do Êxodo celeste, diante do chamado Kairos, a caverna fria cósmica. Nos tempos de Gengis Khan foi conseguida a joia da manipulação de movimentos dos agentes na Terra, na figura de verdadeiros bonecos num jogo de movimentos. A guerra é pela literatura sagrada, a alta cultura, para que se usufrua dos mundos oníricos. As inspirações no mundo de descanso Éden, que se misturam nas energias dos verdadeiros heróis. A cavalaria dos movimentos individuais está ancorada em suas inspirações idílicas, sejam narrativas proféticas da Bíblia Sagrada, ancorados no mundo real, buscando através da antropologia, na figura do encontro de provas da real existência dos agentes do livro sagrado, e também na inspiração onírica, resultado das práticas individuais de inspiração. O chamado Salmo 80 e os 50 correlacionados resultam na detecção de que nossas salas mentais estão povoadas pela cultura de agentes
com interesses particulares. Nós estamos povoados em nossas casas, verdadeiros templos, protegidos por muros e por nosso arco moral da narrativa externa de agentes com outros interesses, muitas vezes de trabalhar recursos que entrarão desafiando o nosso caráter e a saúde de nosso corpo, realmente ejetando na forma de excremento resíduos sagrados que nossos órgãos solicitam a todo momento, na figura do mantenimento de nossa saúde moral, espiritual e narrativa nacional. Muitos foram os trabalhos dos agentes que buscam a ajuda e a dificultação da jornada na Terra. Estão entrando recursos na narrativa de nossas famílias com o intuito da degeneração, desvalorização e desvirtuação dos integrantes de nossos órgãos sociais e morais, desafiando a todo momento o nosso corpo de ideias e ancoramento energético, a fim de destacar que nossa jornada não tem finalidade e é puro entretenimento a eles. Porém, cabe a cada um ancorar nas suas capacidades de conservação e uso da destra para o real conflito contra as forças de degeneração do corpo real, que é a sociedade, principalmente brasileira, devido à sua narrativa sagrada do Éden. O tesouro histórico guardado pelo exército, talvez pela necessidade de extrema defesa de uma cultura tão rica, se dada ao conhecimento popular, é a da Arca do Senhor, como narrado em Joel, onde está reservada a herança do noivado do Éden. Os integrantes dessas regiões estão intimamente envolvidos, embora neguem constantemente, com esse acontecimento e missão a de dar o bom curso à narrativa mítica da Bíblia Sagrada, culminando no presentear dos dignos o tecido do novo corpo. Por enquanto é isso. Tenham um bom dia.